Agora nós vamos para a apresentação do trabalho do Cláudio Akimoto, que vai nos apresentar um texto que tem como título Por uma Ética do Chamado, e quem vai comentar em seguida é a Manuela. Bom, vamos lá então, pessoal. Trouxe aqui a apresentação para vocês, que preparei o texto sozinho, né? Mas como foi já nas outras jornadas, não seria possível o texto sem um trabalho conjunto aqui, não só no Seminário 7, mas nas diversas atividades do VOS. Então, espero que tenha um pouquinho de cada um aí presente. Mas eu destacaria dois nomes, talvez. Um deles é da Bárbara, que sempre frequenta aí as atividades e coloca uns comentários sempre uma outra posição, e que acho que, espero que meu texto se articule com isso. Tanto quanto da Adriele, que comentou hoje já de manhã, foi desde cedo uma leitora e uma debatedora dessas ideias aqui, que eu vou apresentar para vocês. Eu vou começar lendo um poema da Anna Akhmatova, uma poeta russa, e é um poema que chama Lot's Wife, a esposa de Ló, sobre o conto bíblico da esposa de Ló. Então, o poema é assim: o homem justo seguiu o brilhante enviado de Deus, por sobre uma montanha negra em uma trilha gigante, enquanto uma voz incansável atormentava sua esposa. Ainda não é tarde demais, ainda dá tempo de olhar para trás. As rubras torres de Sodoma, sua terra natal, a praça onde antes cantava, o pátio onde antes fiava, as janelas vazias da casa elevada, onde seus filhos e filhas abençoaram seu casamento. Apenas um olhar para trás e uma súbita pontada de dor, costurando seus olhos, antes mesmo de que pudesse fazer um som. Seu corpo lapidado em um sal transparente, e suas ágeis pernas enraizadas no chão. Quem há de chorar por essa mulher? Não parece ela, insignificante demais, para que ela mente, e, no entanto, em meu coração eu jamais a negarei. Ela quem deu a própria vida, porque escolheu olhar para trás. Foi baseado na história bíblica da esposa de Ló. E eu vou tentar discutir esses casos em que, acho que o Mauro trouxe isso em um dos encontros da voz, que o paciente está se deslocando numa certa direção no seu tratamento, mas após uma intervenção ele olha para trás e recai, né, e despenca, e vem um cenário de destruição ou de um quadro de passagem ao ato, alguma coisa assim. Então eu vou tentar capturar uma discussão sobre esse agenciamento do olhar e da voz nesse momento em que, em resposta a algo, o sujeito olha para trás e nisso ele perde a vida, se cristaliza. Então, vai ser uma discussão sobre olhar e voz, sobre tempo e espaço, pela essa ideia da mudança de posição, né, subjetiva, tanto quanto o tempo da interpretação para isso. E espero que isso possa ser escutado nessa dupla valência clínica e política desse problema, né? Então, vamos lá. Vou partir da ideia de trauma a partir de três elementos, né, que compõem o trauma. Um deles com Freud, né, de que o trauma é uma experiência dotada de uma temporalidade específica, né, o Freud vai dizer, denominamos traumas aquelas impressões cedo experienciadas e mais tarde esquecidas, mas que retornam, né? Essa temporalidade específica do trauma, que tanto confunde passado com presente, quanto suspende o curso do tempo, é um primeiro eixo. O segundo, com Lacan, né, do trauma, pela lógica do significante, como um lugar, como a posição de um furo. O Lacan vai dizer, trauma é que alguns acontecimentos venham a se situar num certo lugar na estrutura, e que, ocupando esse lugar, eles assumem o valor traumático do acontecimento. Né? O acontecimento é puxado por esse buraco, ele ganha esse valor traumático. Né? Ele vai criar o neologismo traumatismo, né? Furo com trauma. E do Alain de Gervaio, a ideia de que o trauma ele é, de alguma maneira, vivido na relação com o outro. Né? Ele vai dizer, o traumatismo lhe revela que o outro, que ele acreditava poder se fiar, que ele se sustentava nessa posição de ideal, deixou de ser um lugar fiável, né? Não é mais fonte de sentido para o mundo e tornou um puro não-sense. Então, tempo, espaço e relação com o outro. São as pecinhas da coisa. Né? Então, eu vou tentar discutir essa passagem, esse olhar para trás, como um embate entre duas forças,
por um lado, o chamado do analista, como isso que tenta invocar o sujeito, trazer ele a advir, né, para ele assumir uma nova posição, colocar ele em movimento, né? E, por outro lado, essa força do trauma, essa força do super-eu que puxa o sujeito de volta para ficar fixado naquela posição de gozo, né? Paola Miele vai dizer sobre essa questão topológica da mudança de posição subjetiva, né? Vai dizer que no lugar subjetivo a gente só reconhecer tanto a dimensão do significante quanto a presença do objeto A, né? É na realidade pulsional do lugar, de sua dimension, né, da sua dimensão de dizer, que é atravessada a incidência do objeto A e das pulsões, né? E eu vou destacar o olhar e a voz, né, tomados em articulação, né? A ideia que está no Freud da plasticidade dos objetos A, ou no Lacan da conexão dos objetos A, né? Às vezes a gente fala muito da voz, mas eles são sempre, os objetos vão ser tomados dentro dessa estrutura sincrônica que faz eles funcionarem juntos, né? As separações funcionais que a gente faz é mais pedagógica, né? Não é tão rígida a separação. Mas vamos lá, né? Sobre a esposa de Ló, né, tem um autor, um psicanalista britânico, né, Stephen Frosch, que ele vai recuperar essa história, né? Essa história está na Bíblia, no Gênesis, e faz parte do enredo da destruição de Sodoma e Gomorra. A situação é que Deus ia destruir lá a cidade, e uns anjos são enviados para a casa do Ló para avisar ele, falar, cara, sai daí que o negócio vai pegar fogo. E os anjos dizem para ele o seguinte, né? Você tem que fugir, foge para as montanhas, segue seu caminho, mas segue sem olhar para trás. Pega suas coisas e vaza. E o Ló, ele tinha uma esposa e 4 filhas. 2 dessas filhas já eram casadas com homens da cidade. E eles tentam ir lá avisar essas filhas e os maridos não deixam elas ir embora. Não, vocês vão ficar aqui, não vão embora não, que loucura é essa? Então o Ló parte, ele, a esposa e as outras 2 filhas. E no caminho, quando eles estão escapando, né, começa a destruição sobre a cidade e a esposa de Ló olha para trás, né? O único verso da Bíblia que ela aparece, né, e a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida em uma estátua de sal. Né? Gênesis 19, 26. Ela olha para trás, vê a destruição da cidade, a fúria de Deus, vira pedra. Né? Nem sequer aparece o nome dela, né? Não sei se é o que a gente estava falando do apagamento das mulheres, né? Mas o que normalmente é feito com essa história? Ela é uma história que ela é muito discutida num viés moralista do tipo, lá, ó, você quis desobedecer a Deus, deu mal, virou pedra. Né? Quem mandou questionar a ordem de Deus? Né? Mas o que se perde nessa discussão é o seguinte, mas por que ela olhou para trás? Né? Ela sabia muito bem que olhar para trás ia ser contra o comando de Deus. Por que ela fez isso? E o Stephen Frosch vai dizer, minha sugestão é que a gente possa ler essa história numa nova perspectiva, examinando a possibilidade de que esse ato de olhar para trás, ele possa também ser uma resposta ética a um chamado sem palavras desse outro que ela ama e que estava sendo destruído, da violência que destruía as filhas dela. Vocês notam que o texto ele não chega a falar que Deus castigou ela, né? O texto fala que ela olhou e foi transformada em pedra, se tornou pedra, né? O próprio ato dela de olhar que cristalizou, não fala em um castigo de Deus. Então, a Rebecca Goldstein é uma autora, né, que ela vai recuperar a tradição talmúdica, a literatura judaica para destruir essa construção moralista, né, e colocar uma outra leitura que ela vai dizer que talvez a esposa de Ló teve pena de suas filhas, né, que estavam para trás, que iam ser destruídas, e ela se virou para ver se elas ainda estavam lá, talvez elas estavam seguindo, um olhar de piedade, mas que ao encarar com os olhos a presença de Deus, da destruição, ela se torna pedra, né? Mas a ideia aqui é de que esse amor de mãe e filha, essa conexão afetiva, esse fundamento emocional, seria uma certa posição dela em relação a essa destruição e crueldade da lei divina. Então, é como se ali ela se conectasse com as filhas de uma maneira radical, que ela inclusive se especifica nessa relação, né? Ela fica eternamente unida com as filhas, que também viraram pedra na destruição da cidade. Então a Goldstein vai dizer,
Ela olhou para trás para ver suas filhas, viu que não estavam lá e viu que tinham se tornado. Nesse momento de dor e sofrimento, só há um desejo: voltar para trás, se conectar de novo com as filhas, sentir o que elas sentiram, se tornar uma com elas, em todos os aspectos. Né? E é nisso que ela vira um pilar de sal. Mas então, como é que é essa hipótese do Frost de que tem aí uma valência ética desse ato? Né? O Frost vai pegar justamente essa ideia de se virar para trás, um turning back, se valer do olhar para olhar para esse sofrimento social, coletivo que estava em jogo ali. Um outro autor que ele trabalha, que é o Hoffman, ele vai tentar indicar como, em situações de violência social, de transmissão de trauma intergeracional, de violência estrutural, tem a tendência a agir sobre os sujeitos uma conexão com essa dor dos outros, né, dos pais, dos familiares, dos colegas, e que isso gera um imperativo de permanecer leal a isso. Se tivesse que sempre continuar fixados ali, ligados a essa dor, ligados a essa posição. Frost vai dizer, o imperativo de ocupar, de habitar esse lugar de destruição. Então, é um duplo efeito, na verdade. Por um lado, o sujeito, ao olhar, ele se fixa nessa posição, pelo espaço, pelo olhar, tanto quanto, pela voz e pelo tempo, ele é silenciado. Ele perde o recurso do significante para poder se valer, e ele silencia para se conectar com essa dor do outro. O Alain de Gervaio vai falar disso como esse silêncio absoluto, né, dessa experiência traumática, que subtrai qualquer apelo possível. Né? Não tem mais possibilidade de se valer de significante. Então, vocês sabem que o Mauro já comentou disso no cenário de super-eu várias vezes, né? Primeiro super-eu que petrifica, silencia, como nenhuma palavra, o Alain dizia, né? Fracasso do significante. Estou propondo aqui que um outro nome para esse super-eu seria fique aqui comigo. Uma força que fixa o sujeito em uma posição, tanto quanto depriva ele do uso da palavra. Uma pura força de uma lei, né? Isso é interessante. Né? O nenhuma palavra vale para o sujeito, mas vale para o super-eu. Nesse nível, o super-eu não anuncia leis morais. Ele é uma pura força de um olhar que conecta e paralisa. O olhar da medusa, que transforma em pedra. É sem palavras, ele só captura. Né? O Alain vai dizer isso também. Né? O olhar é um olhar maléfico, que o grego isolou como olhar da medusa. Esse mito diz que, sob este olhar, né, o corpo perde seu estatuto vivo, perde sua mobilidade, para ser transformado em estátua de pedra. Essa petrificação mortal é a operação traumática que se produz cada vez que a parte maldita do homem se solta do significante, desatrela, e ela começa a agir como uma pura força de destruição, de um mal visto, de um mal olhado. Mas o que o Frost está propondo como uma outra leitura possível é que não teria algo de ético que uma pessoa tome essa decisão de se manter conectado a esses sofrimentos dos familiares, das pessoas com quem ela convive, né? Que o Mauro falou agora, numa situação em que as pessoas se fazem de cegas e surdas, não tem um valor nesses que escolhem estar lá, olhando, inclusive, para a dor e para a destruição, tanto quanto escutando esse chamado motivo. Então, essa identificação massiva com o sofrimento dos outros, como esse movimento capaz de fazer o sujeito se fixar, mas se fazer de pedra, mas na esperança de que isso marque uma posição, de que isso, de alguma maneira, faça ser vista essa dor, que não se pode enunciar. Né? Então, vejam, e isso, né, isso que eu estou querendo discutir, né? Isso é muito mais destrutivo, acho que é o problema clínico que o Mauro colocou, quando o sujeito começa a sair dessa posição, ele começa a fazer um deslocamento, e já no curso dessa mudança de posição, ele decide voltar atrás. Esse momento que ele desdiz, ele cancela o que ele disse, desfaz o dito dele, e volta para esse lugar de sofrimento. Esse é um momento de muito risco. Né? O Frost vai dizer sobre esse retorno. Né? Retornar pode trazer exigências ainda mais graves. Né? Sugere que a pessoa já tinha iniciado o processo de seguir em frente, de avançar, até de escapar, mas ela ativamente escolhe olhar para trás. Aí vem a martelada.
A Vina Das é uma autora que trabalha um pouco com psicanálise, no light novel. Ela pesquisou com mulheres vítimas de violência na Índia, pós-luta de libertação. E uma das coisas que ela diz é justamente isso, né? Como essas mulheres, apesar de tudo que elas tinham sofrido ali, mesmo oferecida a possibilidade de mudar de lugar, sair de lá, elas ficavam. Né? Então ela diz, essa imagem de voltar para trás não é um retorno, não é como se a pessoa desse uma volta e fizesse um contorno para chegar lá. Ela realmente vai e volta pelo mesmo caminho. Né? Ela se volta para trás, ela volta a habitar o mesmo espaço, que se torna um espaço de destruição. E ela vai dizer sobre essa experiência que é uma situação em que não é facilmente colocado em palavras. Não é que a pessoa vai chegar e te contar isso, você vai perguntar para ela, e aí, o que está acontecendo? Ela vai falar do sofrimento dela. É um tipo de sofrimento que busca reconhecimento pelo olhar. Ele se mostra, ele quer ser visto. Né? Não dá para você levianamente chegar com promessas, com ofertas de vou te escutar. Porque existe um domínio dessa injunção do olhar. Né? Então, voltando lá para o poema, para tentar situar isso, vou destacar duas passagens. Uma primeira era essa de que a esposa de Ló já estava andando para sair da cidade, e aí uma voz incansável atormentava ela. Não é tarde demais, ainda dá tempo de olhar para trás. Ela era assediada por essa voz do superior que puxava ela de volta. Né? Essa força que faz o sujeito decair. Né? Mas se existe essa situação do sujeito se deslocar e ser chamado de volta, ser fixado nesse olhar, o que eu colocaria como discussão, né, clínica e política? Né? Uma primeira coisa é entender, né, a complexidade do processo que é um sujeito conseguir deslocar dessa posição. E o que eu estou querendo colocar é que vai ser muito mais difícil, muito mais trabalhoso esse ser feito em situações em que socialmente não há mecanismo de reconhecimento funcionando, em que as pessoas radicalmente estão se fazendo de surdas e cegas. Isso dificulta ainda mais essa passagem. Né? Por que ela é difícil? Porque ela é uma passagem dupla. Né? O sujeito precisa se desvincular desse olhar, tanto quanto sair do silenciamento para recuperar a fala. Né? Sempre digo isso sobre a clínica, né, que é muito arriscado quando a gente precisa fazer o paciente pular duas casinhas ao mesmo tempo. Se puder fazer um movimento melhor, mas nesse caso, são duas passagens que precisam operar nessa articulação entre a voz e o olhar. Mas é de se reconhecer que se o paciente tinha feito o primeiro movimento, é porque algo na transferência estava operando. Algo dali, daquela interação com o analista, já tinha começado a funcionar. Mas o que a gente faz, então, se depois disso ainda assim o sujeito volta? Né? E aqui eu lembro de uma frase da Bárbara, né, que eu mencionei ela, que ela falou no evento último do Discurso da Estupidez. Né? Liberdade não dá para ser forçado. Não tem como eu ir lá arrastar o cara para ele sair do lugar que ele está de fixação. Inclusive, por mais que a gente conduza bem a interpretação, o tempo da intervenção do analista, o melhor que um chamado pode fazer é abrir a possibilidade dessa escolha. Mas pode ser que o cara escolha voltar. Não tem garantia de uma onipotência da intervenção do analista para tirar ele disso. Né? Então, não é sem risco que a gente chama o paciente a se deslocar a uma nova posição. Ele pode vir, mas pode não vir. O que o chamado pode engendrar, né, é a chance de uma escolha. Isso já não é pouca coisa. O paciente possa, se ele voltar, habitar aquilo como escolha e não como absoluta injunção. E, né, esse é o que aparece, né, que era a segunda ocorrência que eu pego do poema, que é a última frase, né, a esposa de Ló, que sofreu com a morte porque ela escolheu olhar para trás. Decidiu olhar para trás. Deus ofereceu para ela a possibilidade de escolher, de olhar para trás, porque ele deu a chance dela sair dali. Ela escolheu voltar. Então, esse momento de decisão ele é perigoso porque ali onde o super-eu já puxava o sujeito, quando o cara decide voltar para trás, são duas forças. É como se ele fosse na direção da gravidade, ele se lança para baixo junto com essa força. E aí, por isso, esses momentos podem ser tão destrutivos no tratamento. São momentos que o sujeito ele tanto se retrai, né, ele paralisa o movimento do corpo, ele se contrai, quanto ele retrai, ele trai a palavra. Aquilo que ele tinha dito para ele tira de jogo, ele volta para a palavra. Né?
a relação entre decisão e escolha. Então, talvez a questão ética que eu estou colocando aí, né, que seria de se discutir, não tem um valor de que em certas situações de tanta precariedade, destruição, violência, trauma, haja os que queiram fazer do seu corpo monumento dessa dor, fazer isso ser reconhecido, fazer isso ser visto ali onde tantos prefeririam não olhar? Será que em vez de perguntar, mas por que a esposa de Ló olhou para trás, não era de se perguntar, mas por que os outros não olharam? Por que todo mundo não olhou? Uma coisa dessa, cidade destruída. Por que todo mundo simplesmente seguiu em frente querendo esquecer isso? Ela foi testemunha disso. Ela escolheu testemunhar essa destruição. Então, acho que já deu meu tempo, então eu vou encerrar. Mas a pergunta que fica é essa, né, do nosso lado como analista. A gente tem condição de estar à altura de tanto promover esse chamado, que oferece para o sujeito a possibilidade de escolha, tanto quanto poder operar nós mesmos também como testemunhas disso. Porque tem muitas vezes que o analista também não quer olhar para esse horror. Ele só quer, mano, vamos sair logo daí, vamos pular fora desse negócio para não ter que encarar. Né? Será que a gente está em condição de estar à altura desse chamado? Tanto quanto reconhecer que é possível que o sujeito escolha não atender a ele, ficando naquela posição? Essa é a ideia daqui. Valeu. Obrigada, Cláudio, muito interessante teu texto. Eu acho que, inclusive, vai amarrar muito com o texto que eu vou apresentar em seguida da equipe Ponte, porque a gente vai falar muito de voz e olhar, e também sobre como a gente convoca isso em casos graves. Mas, em relação ao teu texto, pensei um monte de coisa, vamos ver se eu consigo organizar aqui. Bom, primeiro a diferença que você coloca do Freud e do Lacan, né? Da questão do trauma, eu fiquei pensando também alguma coisa que o Lacan insiste bastante nesse seminário, que é a ideia de que a causa do desejo não está na origem, né? E aí fiquei pensando a questão da origem como esse olhar para trás, né? Essa coisa que te puxa, né? Então, acho que a concepção que o Lacan traz aqui no Seminário 7, pelo menos para mim, assim, foi bastante elucidativa dessa questão, né? Ele até fala, para mim, a questão está na questão da criação, né? Então, não é que o trauma, ele foi um evento que está na origem ou que está na infância e que isso, né, vai fazer uma marca que o sujeito vai ficar tentando recalcar essa cena, né? A ideia, pelo que eu acompanhei aqui do Lacan, é que o furo, ele é a própria ideia do vazio, né? Então, ele é a própria ideia do significante, ele é a própria ideia da constituição do sujeito, né? Na verdade, do advento do sujeito, né? Então, pensando nessa diferença também de que, no processo de análise, né, o Lacan vai pensar, acho que, claro, né, tem uma estratégia de que a gente vai escutar como que a pessoa nomeia a partir daquilo que lhe foi transmitido, como é que ele vai nomear esse furo, como é que ele vai chegar a uma questão que ele vai supor que é de origem, mas depois, em algum momento, essa questão vai se esvaziando, e então, na verdade, a causa não vai ser mais, né, a origem não vai ser mais a causa, mas, na verdade, a causa vai ser a causa de desejo, né? Então, vai ser esse para frente. Então, o furo, na verdade, ele vai ser a causa, né? A causa para desejar, né? Então, fiquei pensando isso também, desse impasse que o sujeito fica, né? Dessas duas posições, em algum momento da análise, né? De escolher ou esse esvaziamento, né? E aí, sim, lidar com esse furo
como causa de desejo e deslocamento desse desejo, ou escolher, enfim, dar um sentido para isso que seja de encontrar uma significação que não se move, né? Acho que petrifica, né? Essa coisa que você trouxe. Minha segunda questão é que eu não pude não fazer uma relação com a Medusa, né? Queria saber se você pensa em alguma coisa. Na verdade, a Medusa é aquela que, na verdade, quando olham para ela, a pessoa se transforma em pedra, né? Então, na verdade, é aquilo que os outros não podem olhar. E a figura de uma mulher também, né? Freud tem um textinho bem pequenininho sobre isso e tal. Queria saber se você pensou alguma coisa sobre essa questão. E aí fiquei pensando um pouco da castração como real, sabe? Desse horror da castração, do real, enfim. E fiquei pensando também a questão da divisão mãe e mulher, porque ela é a esposa dele, assim que ela é nomeada, né? E ela olha para as filhas que estão morrendo, se eu bem entendi, é isso, né? Então, fiquei pensando um pouco nisso, assim, que acho que foi alguma coisa também que a gente conversou, assim, um pouco hoje, que acho que é legal de resgatar essa divisão, né, da mãe e mulher. E aí, acho que, para mim, assim, o teu texto ficou muito com essa questão mesmo, que o Lacan vai trazendo no final do seminário também, sobre a ética que está colocada no desejo. E aí eu te pergunto, né, que eu realmente tenho essa dúvida, tem toda essa discussão, né, o desejo de analista ou o desejo do analista, né, então, escutei muito isso no seu texto. Acho que essas são minhas colocações por enquanto. Obrigada. Legal, Manu. Valeu pela escuta e pelo comentário. Vou tentar responder um pouco, não sei se tudo, né? Acho que também, quando eu vi organizar a ordem ali das apresentações, achei que ia ter uma relação boa do trabalho, porque acho que aquele encontro que vocês apresentaram foi um que teve bastante a ver com essa pesquisa, né? Também a intervenção da Daniela naquele dia, por essa ideia de como é que é, então, esse tipo de intervenção sem palavras. O que é um discurso sem palavras e por que ele não é a mesma coisa que o olhar da Medusa, que é sem palavras, mas que petrifica. Acho que essa diferenciação é interessante. Mas do vazio e da origem, total, acho que isso daí, com certeza, é o fundamento dessa diferenciação, né? Muito do problema, né, nesse esforço de testemunhar essa violência, mas também conduzir o tratamento, né, é que corre o risco dos terapeutas ou hospitalistas ficarem capturados na ideia de que o que precisa operar ali é fazer o trauma ter sentido. Então quer dizer que aconteceu alguma coisa e que precisa saber qual foi essa coisa, e aí essa coisa precisa ser colocada, explicada dentro de uma história, e que se aí a pessoa entender essa história, aí a coisa vai avançar. Quando nesse ponto de furo traumático, não vai dar para ser isso. Acho que uma coisa legal dessa coisa da origem do furo é que o Alan fala quando ele compara o corpo humano como uma flauta, né? Até mencionaram já hoje, né, da música. Porque veja, a flauta, ela é essa coisa que por esse vazio, né, ela faz música. Esse furo é também o furo da criação. Ela pode fazer música porque tem um furo no qual o contínuo do ar passa. Só que aí vai dizer que a ressonância musical, ela não é o real que causou o simbólico, nem o simbólico que causou o real. Não é uma coisa que estava lá e foi furada, nem um furo que estava lá e veio uma coisa. Isso acontece junto. É porque isso vibra, ressoa junto, que pode haver esse ato fundante da relação do sujeito com o desejo do outro. O problema é que a gente tende a discutir muito esses problemas como numa dicotomia assim, tem vazio ou não tem vazio. Tipo, como se assim, se a flauta fosse entupida, vai dar problema. Uma mãe que não é castrada, que não tem furo, vai dar algo de errado. Só que tem uma outra situação que é tipo assim, se a flauta for esburacada demais.
Cara, pega uma flauta e vai furando ela. Pega uma furadeira. Cara, chega uma hora que tá tão furada que não faz mais música. Ou o esforço que vai precisar de ar para aquilo fazer música é muito grande. Então, em situações de destruição, de catástrofe social, de violência, de trauma, às vezes está em jogo esse tipo de esburacamento, que é difícil alguma coisa ali voltar a ressoar. Por mais que você invista, né? Acho que o que eu estou dizendo, o Mauro falou naquele dia de o significante escolar. Talvez essa seja uma das versões de falha disso, mas talvez tenha outras versões que eu poderia explorar. E acho que a última coisa, desejo do analista, acho que eu responderia mais, o que eu estou mais tentando colocar como questão? Essa dupla operação do analista. A gente discute muito aqui a coisa do desejo do analista e menos aqui a resistência do analista. Às vezes tem uma resistência do analista em encarar certas violências, racismo, machismo, preconceito estrutural, discriminação. É como se assim, mano, vamos correr logo aqui pro simbólico, pro desejo, vamos andar com essa história, vamos falar de carro rápido. Mas que é muito mais uma indisponibilidade do analista de se conectar com aquilo, de testemunhar aquilo que aconteceu. Por exemplo, essa treta toda com as pautas identitárias, o quanto de lives a gente viu aí no último ano, de psicanalistas brigando com gente no movimento social, ridículo, xingando até pessoas do movimento social, querendo arrancar a força. Não, você é um idiota, como você está na pauta identitária? Vem para cá pro desejo é a coisa mais legal do mundo. Eu estava esperando que esse texto fosse algum outro modo de abordar esse problema que não seja esse Palmeiras e Corinthians de identidade e desejo. Não sei se isso responde bem a pergunta, mas eu consigo pensar. Se tem uma coisa que eu aprecio no que você traz, é que você, ao não colocar tanta ênfase na solução pelo simbólico, você leva necessariamente a gente ter que se orientar também não necessariamente pelo real, como se fosse essa tripartição que vivem martelando nos nossos ouvidos. Mas sim de que o psicanalista é alguém que precisa estar sempre alinhado com o fracasso. Eu penso que essa é uma das grandes contribuições do Lacan e que, de certa maneira, responde à questão colocada pela Manuela, porque se a gente pode qualificar o desejo do analista, né, entendendo aí do é aquele que vem pelo analista, né, é que é um sujeito que não recua diante do fracasso. Então, e ele vai tornar o fracasso uma condição de invenção. Então, se eu acompanho bem a elaboração do Frosch, quando ele se interroga sobre o que faz com que ela olhe para trás, é que simplesmente, como bem lembrou a Manuela por via da divisão entre mulher e mãe, né, há uma parcela de ser do sujeito que é impossível de ser abandonada. E se a gente quisesse indicar essa parcela de ser como a condição materna, poderíamos tranquilamente indicar nesse exemplo que você traz. Porque se há algo que é impossível de abandonar, é a condição de ser mãe, a não ser em situações muito extremas, mas aí nós estamos falando num tipo de patologia ou de condições extremas em que a pessoa realmente não tem outra opção senão não olhar para isso, como são os casos de abandono, né? Mas eu quis fazer essa observação porque também isso remete a outra questão que você trouxe, né? É por que outras pessoas, por exemplo, porque a gente poderia se perguntar por que o próprio Ló não olhou para trás? Porque, afinal de contas, era a mulher dele que estava lá, né? E ele era minimamente importante que ele pudesse saber se ela o acompanhava ou não, né? Mas por que as pessoas consentem ao ordenamento? Que
Eu acho que é um outro ponto importante que você traz, né? Porque há uma banalização da potência do super-eu, o que nos leva, no sentido do desejo do analista, que o analista tem um determinado tipo de paciência, vamos dizer assim, ele precisa consentir para a repetição, sem fazer aliança com ela. Nos exemplos, nas críticas que você fazia em relação ao analista, não há consentimento à repetição. E muitas vezes nós somos criticados por isso. As pessoas chegam sim ou não para nos interrogar através de amigos que fazem análise conosco, ou parentes que mandam um recado pelo analisante. Porra, você está nessa análise há não sei quantos anos e não vejo maiores mudanças. Agora vai olhar para o tamanho do buraco do cara. Acho que isso é legal, né, Matheus? Posso também colocar uma coisa, um avanço, né, aqui. O que eu acho que estava tentando situar é que tem uma correlação que quanto mais tem uma parte que o sujeito não vai conseguir abandonar, isso é verdade. Só que o problema são essas situações em que, pelos fracassos dos mecanismos de memória, história, reconhecimento social, coletivos, realmente ele seguir em frente seria viver a completa desaparição daquilo. Ou seja, quanto mais está degradado o tecido simbólico para que as violências possam, elas deixem de ser registradas, deixem de ser memorizadas, deixem de ser cumpridos rituais fúnebres, né, como no caso de antigo, quanto mais isso se degrada, mais se fortalece sobre o sujeito essa injunção de ele ter que se fazer monumento dessa catástrofe, de ele ter que botar o corpo dele em jogo, já que não vai ter ninguém para lembrar, vou ter que ser eu mesmo. E isso é um desafio, talvez, né? A ver até com o que o André está falando, dessa lógica perversa do cérebro. Boa noite, né? Eu estou até aqui com o livro do Lacan, Nomes do Pai, porque eu achei interessante essa retomada dessa cena, né, que ele traz aí da Gênesis, e acho que talvez nós tivéssemos que pensar também um pouco pela via da angústia, não sei, me veio isso, sabe? Como que é a relação da demanda, né? Porque aparece aí o anjo como uma voz que ordena, né? Que faz uma demanda, e aparece uma impossibilidade de responder a essa demanda por parte do sujeito, né? Seja a mulher de Ló aí representada aí nessa cena. Então, talvez a maneira como cada sujeito apreende o desejo e a maneira como cada um lida com o objeto, a gente deveria pensar um pouco nessas questões também. A relação entre objeto, desejo e gozo, que me parece que foi, de certa forma, todo o fio condutor desse encontro aqui hoje. Então, não só as questões políticas e as questões do ato de olhar para trás, do retorno, né, mas essa questão subjetiva, né, que eu acho que Lacan também retoma muito isso. Era um comentário apenas. Obrigado, Virginia. Acho que a Manuela chegou também a tocar um pouco nesse ponto, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tem um videozinho aqui, 10 segundos, que vai me ajudar a responder isso. Só que eu não consigo, talvez, mostrar. Daiane, consegue liberar para mim, para mostrar alguma coisa aqui? Daiane, mas deixa eu ir já falando. Né? É isso que eu estava tentando colocar ali, né, também em relação ao mouse. Né? O que vai decidir entre esse real ser um foro destrutivo ou ser uma flauta que faz música? Né? Vai depender realmente da relação com a lei, né? Você mencionou aí que a lei no nome do pai. Né? Tem uma relação aí que precisa funcionar. O que isso engendra, né? Essas coisas que eu falei hoje. Vai ter um encontro entre a força da lei e a lei simbólica do nome do pai, que vai principalmente determinar uma área de incidência da lei. A lei precisa ter uma jurisdição, antes dela ter um enunciado por palavras, ela precisa ter um campo de incidência.
A gente fica falando, porque o sujeito ele vai ir além da lei, ele vai... Bom, para ir além da lei, precisa ter o campo da lei, né? Todo problema é quando a gente está numa situação que isso radicalmente desaparece. Quando a própria barreira da lei desaparece, aí é a invasão total do negócio, né? Totalmente tomado por aquela experiência. Então, o agenciamento simbólico, o que ele vai poder fazer com o superior? Um superior estrutural, estruturante? Mas, pelo nome do pai, isso vai fixar o superior num lugar. Existe um lugar que é o lugar da lei. Existe um lugar onde o jogo da lei está operando, né? E isso institui para o sujeito a possibilidade dele se deslocar em relação a isso, né? Precisa estar de alguma maneira ali para a coisa poder funcionar. O duro é quando isso está totalmente desatrelado, sem limite nenhum, né? Por exemplo, a gente discute muito a psicose como essa coisa de ouvir voz de fora como vem de dentro, dentro como vem de fora, né? Não é bem dentro e fora o problema. O problema é que é uma voz totalmente em cima, totalmente sobreposta sobre o sujeito. Não tem pra onde ele fugir da voz. Onde ele for, a voz vai estar com ele. Não tem deslocamento possível em relação a isso. São problemas de topologia. Como é que se estabelece esse limite? Aí depois a ordem da lei, o comando escrito, é o segundo momento. Mas tem esses níveis. Tá. Valeu, Dani. Cláudio, bom, muito legal sua apresentação. Achei muito interessante essa cena que você descreveu por meio do poema, mas talvez eu queria te ouvir falar mais do movimento duplo que você falou, das duas casinhas, porque eu acho que um pouco da primeira parte da fala da Manuela, acho que ficou confuso para mim no sentido de que porque o paciente chega numa análise e a cidade já pegou fogo. Ele chega atrás, ele não tem exatamente Sodoma e Gomorra, ele tem a cidade de pedra lá, agora me fugiu o nome do vulcão italiano lá, vocês sabem. Pompeia. Ele chega, e a metáfora do Freud, ele chega e ele tem Pompeia atrás dele, né? Então, se por um lado essa Pompeia, ela reserva esse lugar da origem e do furo, portanto, que deve ser visto, deve ser... Eu entendi o que vocês estão dizendo, não, a gente não pode ter uma certa relação fetichizante com esse furo, vamos tentar ficar namorando ele, criar uma historinha sobre ele, mas ele precisa de alguma coisa ser integrado, né? Ele precisa ser olhado. Mas, por outro lado, você fala do preço desse olhar, de que esse furo ele tem o supereu junto, que ele pode te sugar. Esse movimento me pareceu muito complexo, assim, muito sutil, claro, tudo que a gente faz, né? Mas por fim, você fala uma outra coisa que aí me deixou mais confuso, que é o analista, a gente precisa olhar, mas o analista precisa, ao mesmo tempo que descongelar o paciente para que ele possa continuar caminhando, topar olhar e não virar sal. Porque, no fim das contas, o que você nomeia nas lives, por exemplo, é que talvez de maneira atrapalhada os analistas estão tentando, não, segue em frente que é melhor. Porque, de fato, os movimentos identitários estão olhando demais, estão talvez fossilizados demais, estão a coisa é cristalizada demais. Então, como é que isso que você nomeia de tipo, o analista tem medo de olhar, dialoga com esses dois outros pontos, de tipo, bom, uma origem que é Pompeia, por outro um superior que suga, um analista que quer olhar, que precisa olhar, mas não pode olhar muito, e, enfim, fiquei meio confuso nisso. Tem uma complexidade mesmo, mas acho que o que eu estava tentando apresentar com isso, né, era justamente isso de ir notando que existem tempos desse processo, né? O perigo, às vezes, com a coisa, já teve até vezes de outros eventos, mesmo com a Manuela, a gente conversar disso, né? O ato analítico, como se fosse assim um negócio um negócio que acontece, né? Uma pessoa vai lá e realiza aquele ato. Quando, na verdade, tem tempos disso, e que a situação pode dar problemas diversos em tempos diversos, né? Não consegui agora mostrar o videozinho, é bem curtinho, mas acho que vai ajudar a mostrar esse tempo. Deixa eu ver se vai. Me digam aí se foi para vocês. É um vídeo daquelas pontes na China, que a ponte é de vidro. Você atravessa ela olhando o abismo. Já viram isso? Olha só. Tem uma criancinha enfrentando o abismo. Calma aí, que acho que está na velocidade lenta. Normal. Então, olha lá.
Só que olha os tempos da coisa. Eu vou pôr de novo mais lento, que a gente vê os tempos disso. Ela está no começo, no primeiro momento, olhando para o vazio, está petrificada. Ela olhou para o vazio olhou para ela, está paralisada. Isso é um primeiro momento de que alguma coisa precisa operar. Um primeiro sim ao vazio. E ela vai, eventualmente, decidir que sim. Então, beleza, dá para ir. Vamos ver. Aí ela vai com uma perna. Nesse tempo 2, ela está totalmente dividida. Está um pé lá e um cá. Começou a mover, mas ainda está fixada de alguma maneira isso que vem de antes. Aqui, olha só o que ela faz. Ela vai o primeiro passo, aí ela junta os pezinhos. Nesse instante que ela junta os pezinhos, ela está num instante de suspensão entre os dois lugares. Ela nem correu ainda para frente e nem está mais naquele porto seguro de antigamente. Esse é o momento que eu estou falando que pode impedir o olhar para trás. Esse é o olhar que, dependendo do quanto ela tivesse ali de questões desse primeiro movimento não está bem instituído, esse olhar do abismo está totalmente em cima do abismo, ela está totalmente em cima do buraco, podia fazer ela voltar para trás. Ai, mamãe, me salva, estou com medo. Corre para trás, abraça a mãe. Aí que já era. Mas nesse instante ela toma uma decisão inconsciente de seguir. E aí ela vai. E ela não junta mais o pezinho, tá vendo? Aí já vai um pé na frente do outro. Só que um pé na... deixa eu parar de compartilhar. Então é isso, né? Só que esse movimento de conseguir chegar a isso, de mexer os pezinhos juntos, entende que é difícil mexer o pezinho juntos, cara? Como é que você faz uma perninha andar junto com a outra? Você está com o corpo muito bem, as partes do corpo vão estar muito bem organizadas para ela poder se movimentar desse modo. Né? Seria assim, uma versão, né, como a gente sempre fala aqui, a da dança. Entende que o nível de ressonância com a música para o corpo poder dançar, as pecinhas têm que estar muito bem funcionando juntos. E isso é um desafio. Isso é um momento de impasse. Né? Naquele ponto de suspensão, o sujeito pode recuar. O desafio todo para o analista é navegar esse canal estreito entre reconhecer que tem aquele vazio, né, como o Mauro falou, consentir a repetição, saber que tem aquele horror, né, olhar para isso, tanto quanto ter uma mirada, né, que tem um outro horizonte da direção do tratamento, que possa conduzir os sujeitos. Se ela conseguiu atravessar a ponte, é porque tinha um depois da ponte, só tinha um destino que ela estava indo, ela estava indo numa direção do tratamento. Né? O desafio todo que eu estava dizendo em relação aos analistas é que se pretende, assim, aplicar essa lógica do desejo de uma maneira com pouca consideração sobre o grau de devastação que está em jogo no contexto social. Né? Não é só um consentimento àquela repetição, mas é um reconhecimento do tamanho da devastação que está ali, do tamanho do buraco social, da falta de mecanismos, da falta de laço. Então, é uma complexidade, sem dúvida. E, como o Mauro falou, eu falei também, sem garantia. Pode ser que o sujeito não vá. Mesmo você conduzindo bem a coisa toda. Né? Isso é um perigo. Se você responde. Então, algumas irritações do Cláudio também perpassam por mim, então vou comentar algumas coisas que eu fiquei pensando. Assim. Eu acho que eu gosto muito quando o Cláudio aponta a questão da criação de condições mínimas para o sujeito olhar para trás, né? Porque me parece que a jornada ela vai indo para um... A gente discutiu bastante sobre moralidade, lei, relação o tempo inteiro entre psicanálise e extensão, psicanálise e intenção, psicanalista na cidade, psicanalista no consultório, né? E eu acho que há um certo consenso, né, que, para além da gente fazer uma leitura de compreensão explicativa, também apresentar possibilidade de tratamento para isso que a gente vê na civilização. Né? Acho que todo mundo trouxe isso de alguma forma. E eu sempre me lembro um pouco de uma coisa que eu descobri quando eu fui pesquisar um pouco a questão do esquecimento em Nietzsche, etc., que tinha a Nike, quando ela bomba com a frase, aquela frase just do it, né, pensando um pouco que alguém hoje à tarde perguntou sobre quais são os ideais civilizatórios desse momento, né, desse momento histórico.
E a Nike, quando ela traz essa questão do Just Do It, né, o publicitário dessa empresa, ele pega isso emprestado de um condenado, né? Não sei se sabe dessa informação, mas ele pega isso emprestado por quê? Porque a Nike estava no momento, né, que eles disseram que não era bom economicamente, né? A gente nunca sabe o que é esse não bom economicamente, mas enfim. E quando ela pega essa frase de um condenado, que ele vai ser fuzilado, né? Ele fala, let's do it. E o publicitário pega essa frase, transforma ela e lança ela no mercado, e isso bomba as vendas da Nike, né? E eu fiquei muito interessada nisso na época que eu li um pouco sobre isso, por Just Do It, né, essa coisa do apenas faça, né, apenas vai, é um grande encantamento, né? E que eu acho que não tem nada a ver com o que a gente defende, é o que a gente tenta sustentar enquanto uma ideia de ato, né? Porque esse Just Do It, ele vai indo para um rumo de que é como se o sujeito não pudesse o tempo inteiro olhar para trás. Mas eu concordo quando o Cláudio vai dizendo dessa coisa de criar condições mínimas para olhar para trás, porque para a psicanálise o passado ele não é um fato, ele é algo imprevisível. Então, quando o sujeito ele olha para trás, ele pode revisitar coisas que ele ainda, não é que ele não sabe, mas que ele ainda nem sequer experimentou. Porque o passado ele tem esse caráter, né, que eu acho que o Benjamin traz muito brilhante para a gente, que é de ser imprevisível. O passado ele não está pronto, né? Então, por exemplo, quando a gente tem um governo, né, atual que destrói rapidamente uma comissão da verdade, isso não é feito porque o cara é burro, o cara é um retardado, o cara, né, não sabe o que está fazendo. Porque é muito perigoso, né? Isso que é um pouco parecido com essa personagem que o Cláudio trouxe, que é de olhar para essa evocação. Né? Olhar para essa evocação, ela é muito perigosa porque ela muda a posição do sujeito no seu presente, no seu futuro, na sua perspectiva de futuro. Né? E eu acho que o lance da vez é acabar com qualquer evocação. Né? E querendo ou não, nós psicanalistas, a gente pode produzir algum, né? Que eu acho que é muito pequena, muito, assim, vamos dizer assim, pouco ambiciosa, mas eu acho que a gente tem uma certa possibilidade, pelas ferramentas que a gente tem, de produzir evocações e que não iriam por um caminho da moralidade. Porque quando a gente evoca o outro por uma via da moralidade, a chance da gente conseguir algum tipo de conversa ali em jogo é muito pequena. E a gente está numa batalha muito forte de moralidades. Né? Acho que quando a gente está no consultório, isso é um pouco mais fácil de se fazer com muitas aspas. Né, os pacientes chegar e a gente poder, vamos dizer assim, não lançar mão da moralidade. Agora, quando a gente está em outros espaços, né, outros espaços públicos, é difícil, né, porque existem moralidades que são, como vocês disseram, muito sadianas, e a gente tenta lançar mão de outra, né? Mas eu gostei muito da discussão como um todo, eu queria fazer esse comentário. Valeu, Wagner. Gostei também do comentário. Acho que tem bastante coisa para conversar sobre isso, que não vai dar tempo hoje. Mas isso daí é decisivo, você está dizendo, que é uma diferença, né, entre a lógica do ato, como a gente discute, tanto como nova posição, né, que é um pouco do que eu falei para o André, né, não é só divisão, tem uma abertura para esse lugar, né, tanto quanto essa ideia de um imprevisto, de um contraditório, de uma incerteza, né, que é oposto ao que o Just Do It é uma versão bem significativa disso, né? Mas hoje em dia, qual que é o grau de devastação da lei que está em curso? Nem sequer se precisa mais do Just Do It, porque, não do mesmo modo, pelo menos, porque cada vez mais o que se investe é de que o ser humano seja reduzido a algo que é ativado por botões e gatilhos. Vocês sabem que dos recentes prêmios Nobel de Economia, um dos ganhadores foi aquele Kahneman, que é um psicólogo comportamental do livro Thinking Fast and Thinking Slow. Né? Então, você teria um modo de processamento que é o deliberativo, que você cogita, que você pondera, e você tem reações instintivas. O que ele ganhou o Nobel é porque ele sacou o quê? Qual que é assim, a ideia geral? Não tem por que você conversar com ninguém. É só você apertar os botões certos para disparar as ações necessárias. Toda a lógica da internet, das redes sociais, dos dispositivos que a gente fica online, ela é totalmente baseada na ideia de que você simplesmente é um
uma máquina com botões que são apertados. Que sejam disparadas os anúncios no momento exato em que apertar aquele botão vai te engendrar um ato compulsivo de compra. É cada vez menos de momento de deliberação, de pausa, e cada vez mais essa resposta automática do just do it, que se destacou. Isso globalmente pelas novas tecnologias. Não estão nem aí se você é da esquerda ou da direita, se você está defendendo o Bolsonaro, se está contra o Bolsonaro. Se você estiver online, falando as suas crenças, podem ser bobas, ou podem ser legais, ou podem ser morais, ou podem não ser, a maquininha está ganhando dinheiro. Cada uma tecla que você digita lá, a maquininha está ganhando dinheiro. Cada uma coisa que você posta é dinheiro para o Zuckerberg direto em você. E essa lógica se reproduz, just do it. E o problema disso, né, entre os psicanalistas, que acho que para encerrar aqui também essa parte política, né, foram os primeiros, né, como foi lá na eleição, por exemplo, de Bolsonaro, teve várias manifestações nesse sentido, a querer impor tipo de palavra de ordem de just do it. Né? Por exemplo, uma das piores ideias que foi criada nos últimos tempos é aquela assim, tudo é político. Não existe coisa que não seja político, tudo é político. Né? Isso é a completa devastação da questão do limite que eu estava falando. Né? Pô, meu amigo, se tudo é político, nada é político. Né? Mas se usa da ideia de que tudo é político para gerenciar todos os atos. Tudo é político, então você, psicanalista, tem que se posicionar politicamente. Porque se você não se posicionar, você está do outro lado. Né? Tem vídeos de psicanalistas falando isso, fazendo vídeo para convencer pessoa que se ela não se posicionar politicamente, ela é uma traidora, não é psicanalista de verdade, porque tudo é político. Né? Vinculou isso com consentimento, todo mundo achando aquilo legal, compartilhando nas redes sociais para dar dinheiro para o Zuckerberg, porque tudo que você compartilha na rede é dinheiro para o Zuckerberg. Né? A lógica do imperativo de precisamos nos posicionar, a mesma lógica desse just do it. Né? Então, é esse o tamanho do desafio. Mas... Obrigado, Cláudio, pela sua apresentação. Agora nós vamos passar ao texto da Manuela, que vai nos falar sobre síndrome e psicanálise, uma aproximação ética. E quem vai comentar depois, em seguida, é a Denise, que foi a primeira a apresentar no dia. Manuela. Oi, boa noite, gente. A autoria desse trabalho que eu vou ler para vocês é da equipe Ponte, que eu faço parte. Quem escreveu esse texto fui eu, a Júlia Fátio e a Marcela Cury, que na discussão, acho que daí vocês conhecem ela. Bom, convidamos vocês a acompanhar o desdobramento de um dos casos do grupo da equipe Ponte a partir da ideia do advento da voz pelo teatro. Por meio da direção construída com Mauro, optamos por trabalhar com a voz para ir além da ideia de um discurso e seu sentido. Ela passa a ser aquilo que dá a condição e a sustentação para a ação das palavras. Assim, tentaremos transmitir o que sustenta nosso trabalho no sentido daquilo que tem a ver com o advento da voz nos casos com síndrome, onde o diagnóstico frequentemente assume posição central ou quase total sobre o sujeito. É justamente pelo não todo síndrome que pode aparecer o sujeito e sua voz. É aí que normalmente não são escutados e é aí justamente onde fazemos a aposta de nosso trabalho. Primeiro tempo, o peso da síndrome. Frequentemente, a concepção de tratamento sustentada para as pessoas portadoras de uma síndrome tende a ser a de ensinar, adaptar, corrigir e adequar. Os comportamentos estranhos são lidos apenas como problemas causados por esse diagnóstico, que devem ser corrigidos ou então vistos como se não houvesse algo a ser feito. Sabendo justamente que um dos pontos onde um sujeito pode aparecer é na falha, no equívoco, no lapso, qual seria então a possibilidade de escuta para essas pessoas sem adotarmos a significação que comparece a todo momento em suas vidas, a síndrome? O diagnóstico comparece então como uma tentativa de explicar aquilo que falta, visa preencher o vazio, muitas vezes não suportado na relação e no encontro dessas crianças com seus cuidadores.
O desencontro, o lugar de não saber, o vazio, no entanto, são condições para a alteridade e para a diferença. Muitas famílias que nos procuram com os filhos que têm alguma síndrome se surpreendem quando questionamos ou afirmamos que um comportamento ou manifestação pode ser em decorrência de um sofrimento ou de um desejo. Como a síndrome pode comparecer como apenas mais um significante? Nesse sentido, Lacan diz: nossos atos falhados são atos que são bem-sucedidos. Nossas palavras que tropeçam são palavras que confessam. Elas revelam uma verdade de trás. Se a descoberta de Freud tem um sentido, é este: a verdade pega o erro pelo cangote na equivocação. Fim de citação. Ela participa há 5 anos do grupo. Recebeu o diagnóstico de uma síndrome que é descrita como causa de problemas de comportamento, deficiência intelectual, puberdade atrasada ou até impossibilidade de ter filhos e fome constante, podendo levar à obesidade. Desta sintomatologia se estabeleceu uma preocupação com seu peso. No começo do grupo, fazia atendimento psicopedagógico e pouco depois passou para uma terapia comportamental, na qual mãe e filha participavam juntas. Essa terapia surgiu após seus 15 anos, quando começou a ter episódios de fazer cocô na calça. Na mesma época, trazia no grupo de diferentes formas o pedido para uma análise. Todavia, houve uma aposta familiar na terapia comportamental para ensiná-la a ter horários certos para se alimentar e para ir ao banheiro. É importante considerar que a data de seu aniversário de 15 anos era bastante comentada por ela, por ser uma data limite para a espera da menstruação, que poderia ou não ocorrer em decorrência da síndrome. Trazia muita vontade de ter filhos, brincava com isso e chegava muitas vezes a falar que estava sentindo cólicas, ou até a provocar sangue na calcinha por machucados que fazia, dizendo ter menstruado. A chegada dos 15 confirmou então que ela não poderia menstruar. Um pouco antes disso também, mudou de escola. Estudava em uma regular e escolheu ir para uma especial, dizendo que na anterior não se sentia bem por não ter ninguém igual a ela. Começou na escola nova a namorar um colega e construiu algumas amizades. Em seu aniversário de 15 anos, seus novos amigos não foram convidados, apenas alguns colegas da escola antiga. O namorado foi e essas amigas, segundo ela, debocharam dele. Nesse dia, chegou no grupo de maneira absolutamente diferente. Ficou de costas para todos, desmanchada pelo chão e desanimada. Um tempo depois, seu namorado se mudou de escola e eles então terminaram. Apareceu no grupo com o cabelo bem curto, sem conseguir falar muito, dando a entender que ela mesma tinha cortado. As idas ao banheiro ao final do grupo começaram a se intensificar. Ainda naquela época, em uma viagem realizada com o grupo, manteve uma rotina de comer escondido e ir ao banheiro inúmeras vezes ao dia. Em uma dessas idas, se trancou e ficou mais do que de costume, levando os analistas a averiguar o que se passava e, após diversas tentativas, abriu a porta. Ela estava esparramada no chão com cocô pelo corpo e nas paredes do banheiro. Ao longo da ajuda que foi recebendo, insistia para que não contássemos para ninguém, pois aí não ganharia suas estrelas de recompensa na terapia. Tivemos notícias que isso estava acontecendo também com alguma frequência em sua casa. Destacamos esses momentos, pois vimos de forma significativa a síndrome e suas interpretações se colocando para cá, e com isso um peso sobre seu corpo que se desmanchava. A impossibilidade de menstruar é um limite real da síndrome, mas havia também nisso toda uma representação das fantasias femininas sobre ter filhos e poder ser mãe. Entendemos o seu desmanchar que veio a partir disso. Seu corte de cabelo, fazer cocô nas calças, como expressões de um sofrimento, como se tivesse havido um desligamento pulsional que na época foi encaminhado pelo médico como algo a ser pedagogicamente tratado. No final de 2019, o grupo teve uma grande virada na base de seus fundamentos, o que permitiu uma prática diferenciada a partir de oficinas artísticas.
de culinária, canto, dança, pintura e teatro. Essa prática passou a envolver tanto as coordenadoras quanto as integrantes de uma nova forma. Os encontros permitiam que uma outra troca fosse possível por meio da experimentação desses recursos artísticos como alternativas de tratamento, e não de tratamento alternativo. Logo em seguida, em 2020, com a pandemia, os encontros se tornaram virtuais. Através do canto e da dança, as meninas pediam entusiasmadamente para cantar a música Parabéns para Você, que na continuidade do grupo foi avançando para o Com Quem Será e depois para a Marcha Nupcial. Ela acompanhava tudo de maneira bastante silenciosa, permanecia deitada durante o encontro e pouco a víamos pela câmera. Quando tocou pela primeira vez a Marcha Nupcial, ela deu um salto e ficou em pé. A sustentação de nossas intervenções através da música, como um chamado para elas, para promover uma ressensibilização, trouxe movimento. Ela se levantou do seu puff, onde ficava esparramada com a câmera desfocada, e participou de uma encenação. Vimos aqui o efeito da direção desse tratamento, onde pela primeira vez se preocupou em deixar a câmera de uma forma que podíamos vê-la, privilegiando sua presença, e encenou uma das entradas da noiva, experimentando uma imagem própria nova, que, pela música e pelo engajamento do grupo, a liberava de seu apagamento para se fazer ver e escutar de um modo diferenciado. Foi pelas fantasias femininas desmanchadas, com a impossibilidade da menstruação, que não por acaso encontrou uma religação através do tratamento no grupo pela Marcha Nupcial. Até então, ela participava das músicas e da dança, mas não era tão tocada por essas oficinas. Foi a Marcha Nupcial e o desdobramento para o teatro que a envolveu de maneira a se levantar e a entrar mais em cena. Segundo tempo, o Teatro dos Impasses. O convite pela música nas oficinas de canto e dança nem sempre foi recebido com entusiasmo. Elas insistiam para que não tocássemos nada. Com uma certa persistência das analistas, visando transpor essa recusa inicial, que era comum a tudo de novo que aparecia às participantes, propusemos escutar uma música que elas e nós gostávamos, Anitta e mais tarde Moana. É impressionante constatar como, de fato, a música toca os ouvidos e o sujeito sem autorização, como ativa uma sensibilidade que não acontece necessariamente pela palavra falada. Tocadas pela cena e surpresas em verem as analistas dançarem, começaram a pedir também por música. Aos poucos, a dança veio junto e, com isso, o apreço com a imagem que envolvia os rituais de todas irem ao espelho, escolherem as roupas e se maquiarem para as festas onde essas músicas iam tocar. Com isso, tivemos o início do teatro. Algumas pediam para serem chamadas por nomes diferentes, e cada uma assumia um novo papel, como a aniversariante ou a convidada da festa. As analistas entravam junto, ocupando os papéis que lhe eram atribuídos, de mãe, de AT, de uma amiga que iria junto na festa. Elas já apresentavam um chamado a inventar histórias, mas normalmente isso era escutado como fantasia, mentira ou delírio. Reconhecíamos ali um recurso dela com o qual operávamos na direção de seu tratamento e que, agora com o teatro, ganha maior sustentação. Não se trata de saber se é verdade ou mentira, ou entender o que está acontecendo. Vamos nos deixando levar, sustentando com ela o relato e a encenação dessas situações e personagens. Alguns conflitos nos quais ela pedia nossa ajuda e víamos pouca possibilidade de desdobrar, quando entrávamos pela encenação, ela soltava mais a voz. Ela passou a encenar, por um lado, papéis de potência, como professora ou AT, e por outro, criou personagens com dificuldades. Personagens que ela não encarnava, mas se tornava a porta-voz deles, seus alunos ou pacientes. Ela descreve e se relaciona com eles, fala o que eles estão sentindo, fala o que eles estão dizendo, e sempre traz questões que eles têm e não conseguem resolver. A transferência também se torna um dos palcos desses dois polos. Cria uma divisão entre as analistas do grupo. Uma se torna uma aluna, que vai muito bem, e a outra muito mal na escola.
Esses personagens trazem as dificuldades através de alguém que não ela mesma. Ela fala de suas dores, impotências, dificuldades por um grande outro, enquanto se mantém num lugar de potência. A direção que se coloca, então, é como dialetizar essa divisão ao longo do tratamento. No livro O Coletivo, de Jean-Rey, sobre Laborde, ele diz justamente da importância da construção de um lugar para que algo do sujeito possa se manifestar, um dizer em relação à transferência. Para ele, há uma questão ética aí do analista, uma decisão em dizer há outra coisa além disso que se vê, e que, a partir disso, pode emergir algo que ganhe vida. Compartilhamos com o Ri dessa compreensão. As oficinas permitem que se veja algo para além das estereotipias da síndrome. A partir da transferência, por exemplo, uma das participantes se endereça a nós pela música, construindo paródias que não são simples repetições, mas formas de falar de si de um jeito novo. Na culinária, a fome desenfreada pode se tornar um momento de preparo do lanche, troca e espera. Ou, pelo teatro, o que era visto como uma tendência à mentira passa a ser enredo. Recolhendo os efeitos desse trabalho, junto com Mauro, a oficina de teatro ganhou a sustentação teórica que consiste em dar condições para o sujeito se desprender de sua representação habitual, experimentando no papel de um outro, aquilo que lhe é íntimo. Ao trazer o interior para o exterior por via de personagens, o sujeito começa a se contar de uma forma onde a censura de sua particularidade decai de potência. Assim, se cultivam as condições necessárias para que o sujeito se faça ver e escutar pela boca de um outro ele mesmo. Não somente se trata da criação de um dispositivo para ser visto e escutado, mas sim que, a partir de então, sua existência inclui um outro diferente de si mesmo, como lhe sendo íntimo. O teatro é muito interessante, pois não intervimos de fora da cena, entramos juntos. Nos tornamos mais um que vai podendo acompanhar e compor o enredo de dentro. É determinante, no entanto, que o roteiro inicial seja delas, que elas tragam aquilo que querem encenar, que as analistas possam acompanhar as cenas como atrizes sem perder de vista algumas direções. Isso permite que nossas intervenções e os conflitos tratados ganhem certa leveza. Não é necessário que se faça sentido o tempo todo, que saibamos onde as cenas vão dar, mas que possamos sustentar o aparecimento da voz delas, para que a cena se amplie e elas possam sustentar um encadeamento entre palavras e frases. É uma maneira de elas também se abrirem e se endereçarem para um outro. Esses manejos permitem um uso sutil da dialetização. As analistas podem, através das personagens, incluir incômodos, dificuldades e as cenas de outras meninas no grupo que, sem essa costura, ficariam de fora. É pelos efeitos desses manejos que fomos confirmando nossa direção de tratamento, que apostava na instalação de um circuito. Voltamos a ela, então, que, com o teatro, começou a montar diferentes cenas que combinavam no mesmo ponto de angústia seu. O impasse dos personagens que não conseguiam resolver alguma situação. Uma aluna que ia mudar de escola e não queria, uma amiga que convidava a outra para ir na sua casa e a mãe não deixava, ou uma garota que precisava chegar na análise, mas não tinha o endereço. Inicialmente, esses impasses não tinham solução. A resposta estava num outro fora da cena. Encenávamos junto, manifestando o mal-estar que aquele impasse causava, e acompanhávamos tentativas de dar um passo a mais nessas situações. Com o tempo, foi encenando a possibilidade de resolver algumas situações, e mesmo que outras não fossem resolvidas, as intervenções e o processo do teatro ao longo do grupo frequentemente permitiam que ela relatasse alguma situação muito semelhante à que estava vivendo. Essas resoluções finais, conseguindo dar um passo a mais nos impasses, como trazendo algo de si muito semelhante à cena, eram vividos com um grande alívio, quase como efeito catártico do teatro. Isso porque acompanhávamos a angústia desses impasses, no qual ela parecia impossibilitada de saber como resolver. As cenas foram assim se ampliando e trazendo diferentes impasses.
Agora começou a dizer que queria fazer uma análise com a mesma analista de uma das outras meninas do grupo, mas havia sempre algo que impedia. Essa analista nunca teve seu nome revelado, apesar de sabermos ser uma das coordenadoras do grupo, mas que na época pouco participava dos encontros. Ela escrevia por características semelhantes às suas. Tinha cólicas e era meio atrapalhada. Durante 10 meses, foi se montando um circuito através do teatro com cenas sobre uma análise. Diversas vezes encenamos juntas uma primeira sessão, sobre o que ela gostaria de falar lá, como poderia marcar uma primeira vez. Em outros momentos, o impasse retornava. Ela precisava levar alguém até a análise sem saber como chegar, ou aguardar na sala de espera sem ter notícias do porquê da demora. Avançava perguntando se é possível ouvir a análise de alguém por trás da porta, se a analista mantém segredo das sessões. Pedia para a mãe sair de perto quando estava no grupo. Assim, ia dando notícias, pela transferência, de que desejavam um espaço íntimo e de privacidade, que não desse ao outro total acesso, enquanto mantinha numa brincadeira um certo mistério de quem seria sua então analista, que ora estava dentro e ora estava de fora do teatro. Tempo 3, da encenação ao ato, o pedido de uma análise. Com a virada do ano, recebemos a notícia. Durante a terapia que faziam juntas, sua filha disse que gostaria de encerrar aquele espaço para começar uma análise com uma das coordenadoras do grupo. Ela mencionou também que gostaria de ter um espaço só dela, de falar de suas emoções e de suas cólicas. Lembramos aqui da citação de Lacan no Seminário 7, de que toda experiência analítica não é senão o convite para a revelação do seu desejo. Surpreendidas pelo passo que passou do teatro para a vida real, do impasse para o ato, ela se fez ouvir tanto pela mãe como pela terapeuta de um novo lugar, tendo sua vontade reconhecida. A mãe, sensível ao ato dela, decide encaminhar seu pedido. A aposta na construção de um circuito a partir do teatro passa a recolher novos efeitos. Sabemos que os avanços nesses casos não se dão de forma contínua e linear, e que certamente novos impasses em breve aparecerão, pois é disso também que se trata no tratamento analítico. Mas, nesse momento, ainda gostaríamos de falar do que recolhemos desse ato, pois trabalhamos justamente com a aposta de que há um sujeito para além da síndrome, de que é possível que algo de sua particularidade apareça e possa ganhar voz também no grupo. É isso que nos surpreende, ver a cena construída no teatro, ultrapassar o grupo e isso se tornar uma experiência fora, junto com outros pares. Além disso, não é qualquer pedido, há o reconhecimento de seu próprio desejo, de que por uma análise ela pode aparecer. Após tal ato, as cenas são desdobradas como uma continuidade maior, começo, meio e fim. Algumas falas e encenações aparecem de modo mais espontâneo também, sustentando cenas e o encadeamento entre frases mais longas. Além disso, novos personagens têm surgido e vão conseguindo solucionar seus problemas com a ajuda de outros presentes no teatro. Constatamos aqui a voz ganhando força como suporte da fala. Mais uma vez, estamos de acordo com Jean-Henri, no livro Coletivo. Há um certo número de pessoas que dizem em seus serviços ou nos lugares onde elas trabalham que não há nada a fazer pelos psicóticos, é impossível, não há nada a se fazer. E acrescenta ainda que a decisão que tomamos ao dizer que é possível, a decisão é ética. E mais adiante diz, a ética é esse tipo de relação, de justa medida, de articulação entre o desejo e a ação. Nos misturamos mais uma vez a quem se refere essa afirmação de Henri. Quanto a ela, não temos dúvidas sobre a passagem que ela fez entre seu desejo e a ação. Quanto às analistas do grupo, há essa insistência de que a interpretação nesses casos vem de outro lugar. Não podemos apenas compor a audiência do teatro, é necessário agir junto, interpretar os personagens. A aposta incondicional no desejo, para além da síndrome, é decisiva. Ela foi incansável em levar adiante seu desejo de uma análise que expressava no grupo há mais de 4 anos.
Desejo esse que ganhou corpo com o teatro e foi sustentado pelo ato analítico. Mais uma vez, uma aposta. Somente aquele que escapa às aparências pode chegar na verdade. É isso. Nossa, muito bacana. Obrigada, Manu. Eu sempre me fascino, assim, acho muito incrível esse tipo de atendimento. Já atendi algumas pessoas com algumas síndromes e sei que é bastante difícil, né? Tem todo um contexto familiar, inclusive, né? Mas eu achei muito bonito também essa questão do teatro, né, que vocês colocaram, né, a partir da cena, e que eu achei interessante enquanto escutava, ela pôde ser ela enquanto encenava, né? Quer dizer, não é brincar de outra pessoa, ao contrário, é colocar-se ali, em ato, né, em cena, aquilo que talvez ela não conseguisse em outros momentos poder traduzir, né? Que eu fico pensando, quando nasce um bebê sindrômico, né, o quanto isso também não rompe para os pais aquele olhar, né, do investimento. Como que ele vai ser investido? Seja afetivamente, através da fala, através do olhar, né? Quer dizer, não quero nem falar, não quero nem ver, eu acho que sempre é complicado essa constituição, né, para um bebê que nasce tão diferente. Nunca é o que a gente espera, né? O bebê nunca vai ser, mas quando tem uma síndrome, parece que isso fica muito escancarado, né? Mas, de qualquer maneira, acho que a sustentação veio da voz de vocês mesmo, né? Do olhar e da voz dos analistas, que daí ela pôde, né, também se apropriar. Lembrei da primeira apresentação de hoje, né, que a gente foi trazendo, a questão da repetição, que eu acho que é isso, né? Quer dizer, vai insistindo, chega uma hora que a coisa pode dar certo, né? A repetição também é isso. Então, conforme você vai insistindo ali, porque você acredita, porque você dá voz, porque você dá sustentação como analista, que a coisa pode acontecer, que se não repete, também não vai para lugar nenhum, né? É muito bacana isso é muito rico. Né? Eu não conheço esses autores que você está dizendo, né? Mas eu já li alguma coisa da Maud Manoni, da Françoise Doutor, que são pessoas que eu gosto bastante, que eu li algumas coisas, não muito pouco, né? Mas que falam justamente disso, né? Desse investimento que fica fragmentado e que a criança doente vai ser sempre a doença e não a criança, né? Acho que tem isso. Era o comentário, e agradecer e escutar mais, né? Porque eu gosto bastante desse tema. Obrigada. Obrigada a você. Acho que a Marcela e a Júlia podem só se manifestar, abrir o microfone para as pessoas conhecerem as autoras. Bom, eu sou a Júlia. Já vou puxar um gancho, então, desse primeiro comentário, que eu achei bem interessante, esse ponto que você pegou da repetição, né? Que eu acho que a gente acaba não nomeando exatamente ele no texto, mas realmente ele é muito marcante nos encontros. Eu acho que é algo interessante, que é muito comum as famílias se queixarem das repetições, né? Como se também fosse só uma questão da síndrome, aquilo. E no grupo a gente vai vendo que na repetição também surge alguma coisa delas, alguma coisa diferente. Mas eu acho que tem um detalhe que é interessante também, às vezes, que acho que permite pelo teatro, inclusive, a gente intervir, que tem uma hora que a repetição cansa também, né? E eu acho que pelo teatro a gente consegue brincar com isso também, sabe? Porque tinha dias que elas queriam vir 15 vezes, parabéns para você, né? Então tem uma hora que a gente mesmo não aguenta mais, né? Só que isso vindo pelo teatro, elas conseguem receber também. E é isso também que pode fazer uma pausa, né? E aí elas falam, tá, então qual que é a próxima música? E aí elas terem que, né, propor alguma coisa novo. Então, eu acho que esse trabalho com a repetição que você comentou é bem... É um dos pontos, assim mesmo, fundamentais.
Porque aí pode aparecer a surpresa, né? É. Ah, não, vamos escutar outra música, né? Quer dizer, que não é só com criança com síndrome. Qualquer criança de 5 anos quer ver Moana 20 vezes no dia, né? Então, tem essa coisa de uma necessidade, porque que está precisando, né? Mas se você sugere uma coisa nova, dentro de teatro, pode ter um outro circuito, talvez, né? Estou aqui pensando com você também, né? Sim, amplia, né, esse circuito. Não sei se a Lê quer comentar também. Desculpa, só. Não, imagina. Eu sou a Marcela, eu sou a outra autora. Acho que eu não estou na tua tela. Ah, achei. Oi, Denise. Oi. Eu sou a Marcela. E eu gostei muito do seu comentário também, assim como a Júlia, essa questão da repetição, uma repetição muitas vezes incessante, assim, no grupo, né? Mas acho que também vale falar que, para além da repetição, eu acho importante, a gente marca um pouco no texto, né? Mas esse ponto de virada, né? Que foi exatamente para a sustentação das oficinas artísticas, né? Porque antes a gente atuava de outras formas, enfim, e a gente teve avanços nisso, mas eu acho que eu gosto muito quando o Mauro fala de que o desejo do analista é não recusar, né, diante do fracasso, assim, porque acho que a gente vai chegando em alguns momentos, assim, de impasse até da intervenção, assim, né, de como avançar com as meninas, assim, né, e acho que as oficinas artísticas trouxeram, assim, outras invenções mesmo, né? Então, acho que nesse sentido, o fracasso como invenção, né? Assim, então... Bacana, sim. Eu estou assim, nossa, é comovente até ver todo o desdobramento assim do trabalho de vocês. Achei muito bacana, eu só queria fazer mesmo um comentário, porque até pegando essa questão no teatro, dela brincar, né? Como é que é? Brincar de ser outra pessoa, né? Me deu assim mais a impressão assim de como foi possível se ver como outra pessoa fora daquela condição tão massacrante, tão determinante, né? E poder ver isso funcionar assim é muito, porque a gente pode teorizar, a gente pode pensar, a gente pode projetar isso, mas ver isso acontecer, fazendo isso acontecer e ela fazer um pedido de análise dentro de uma terapia junto com a mãe, eu acho isso assim, é um negócio assim, é muita coisa que aconteceu, né? Então, era isso, queria fazer esse comentário, parabenizar pelo texto, mas também pelo trabalho que está em curso. Camila. Eu queria fazer um comentário também, acho que é um trabalho muito bonito, que faz a gente pensar muito no Seminário 7. E puxando um pouco o gancho do que a Marcela falou agora, dessa intervenção do analista não ceder diante do fracasso, né, de sustentar, eu fiquei pensando na hora que a Manu traz, em que ela diz tanto de uma identificação com a analista que é desengonçada, e quando, no momento, né, de que vocês nomeiam como ato analítico, ela diz que ela vai, mas ela leva as cólicas. E eu fiquei pensando nessa passagem de que, sim, se abre um espaço de análise, ao mesmo tempo ela anuncia que ela vai continuar levando aquilo que ela foi repetindo ao longo do grupo. Me fez pensar como ficou claro esse não recuo diante do que a gente poderia, inclusive, nomear de um fracasso ou de algo que não avança. Não sei se... Um pouco por aí. Muito legal, parabéns. Não, eu queria comentar, né, que quando a gente começou o trabalho, né, quando a gente começou as orientações com o Mauro, e a gente foi pensando nas oficinas artísticas, que realmente teve um desdobramento muito significativo, assim, nos casos, assim, foi uma coisa muito impressionante que a gente, assim, quando a gente estava na orientação com o Mauro, a gente nem conseguia muito, assim, entender
totalmente, aprender totalmente o fundamento da questão da voz ou da música e tudo mais, mas a gente foi colocando em ato aquilo que a gente estava pensando, aquilo que a gente estava conversando com o Mauro, e assim, os resultados, a gente fica muito surpresa, assim, realmente essa questão dessa paciente ter pedido análise, né? Na verdade, quando a gente começou a escrever esse texto, nem tinha essa questão. Então, a gente já ia contar o texto, achando que tinha tido um super avanço, assim, no caso, né? Mas aí, nessa virada do ano, a mãe liga e fala, olha, aconteceu uma coisa, eu fiquei meio sem palavras, e ela pegou e falou, né? Porque, assim, não foi que ela fez um pedido, ela entrou na análise com a analista e falou, olha, eu quero encerrar minha terapia, e eu quero falar das minhas cólicas e de outras coisas, já escolhi minha analista, já escolhi quem é, vou falar com ela por causa disso, assim. E são casos graves, né, que, assim, é difícil transmitir para vocês, né, mas sustentar a voz dela desse jeito e sustentar até o encadeamento da frase desse jeito é uma coisa muito surpreendente mesmo. Foi um negócio que deixou todo mundo meio surpreso. Então, queria contar para vocês isso. E a questão da cólica foi muito interessante, porque ela tem tido muitos problemas intestinais, ela tem tido muito... a mãe, inclusive, tem participado de alguns momentos com ela no banheiro, enfim, está sendo super uma questão, e ela não estava mencionando tanto isso no grupo, né? E aí veio por esse pedido, e veio porque ela desenrolou uma cena no teatro que ela voltava, sei lá, 2 anos atrás, quando ela lembrou que uma das coordenadoras teve cólica, e aí ela fez uma ligação aí, né? Então... Luiz Felipe. Parabéns, Manuela, e os demais componentes também. Eu trabalhei muito tempo em CAPS infantil, 10 anos, eu estou um pouco distante agora dessa realidade de trabalho em grupo, mas me ocorreu, ouvindo vocês falarem, sobretudo partindo dessa definição muito importante que Mauro nos deu hoje, de não recuar diante do fracasso, de vocês falarem do fracasso como invenção, na posição das outras participantes do grupo. Quer dizer, onde aquilo fracassa para as terapeutas, para as analistas, que aparentemente ou oficialmente sustentam o enquadre, então, para além do cansaço, como se referiu uma colega sua, desse analista também diante das repetições e da insistência, uma outra componente do grupo que pode participar de alguma coisa desse real da síndrome, que joga para fora do nosso enquadre, da nossa linguagem, da nossa convenção, qualquer coisa que elas partilham, a colega ou a dupla, quer dizer, no grupo, pode atentar e constituir ali um momento para uma invenção. Então, meu interesse vai muito na direção da participação nesse teatro dos colegas uma para a outra. Obrigado. Como é que você vê? Vocês querem comentar ou passa para o Cláudio? Acho que a gente pode comentar, né? Eu só fiquei com uma dúvida, que eu acho que é uma dúvida que sempre acontece. Oi? Vocês estão ouvindo? Uhum. A sua pergunta em relação às colegas seria a gente, as coordenadoras ou as meninas do grupo? As crianças entre si, que são casos graves, como você disse, devem ter coisas em comum entre elas que caem fora do nosso enquadre, da nossa linguagem, ou da nossa convenção, no caso de vocês. E em que é que uma criança pode fazer pela outra, ou favorecer a invenção de uma outra, onde bate o cansaço da gente diante da repetição, onde a gente chega nesse limite. Eu aposto que vocês podem ter coisas interessantes a dizer sobre
uma em relação à outra, e que faz parte aí desse grande outro de uma outra forma, né? Sim, é uma questão bem interessante mesmo. Me vem duas situações. Uma é justamente essa questão da marcha nupcial, que surgiu por uma outra menina. E essa marcha nupcial também, ela só surge a partir do parabéns para você, que se repetia inúmeras vezes, né? E desse cansaço que a gente ia comentando, ia surgindo alguma coisa nova, que era com quem será. E aí a marcha nupcial. Então, a partir desse cansaço, surgiu alguma coisa nova, e foi isso também que acabou tocando. Mas tem cenas também delas, também dando uns toques uma nas outras, né? Do tipo, ai, não aguento mais, você tá repetindo, tô cansada, aí uma pega e sai do grupo. Então, tem as próprias intervenções entre elas que causam muito efeito também, bastante. Eu lembrei também que quando a gente começou no grupo, a gente leu um texto que era da Maria Cristina Kupfer, que era justamente o que uma criança pode fazer pela outra, era o nome do texto. Então, a gente compôs, assim, a ideia do grupo pensando muito nisso. Mas, assim, tem sido, assim, até contando um pouco o desafio atual, né, porque a gente está no virtual, tem sido um desafio em tanto sustentar isso, porque o virtual agora, ele faz com que uma pessoa ligue, a outra desligue, aí se está incomodada, ela sai, não é a mesma coisa do presencial, que a gente pode, assim, fazer combinados, né, ou que se uma fica irritada com a outra, a gente pode fazer uma mediação e tal. Às vezes acontece momentos onde, assim, elas não querem estar em cena ao mesmo tempo, porque elas não conseguem ser escutadas. Então, cada uma fica um pouco assim, tentando falar, e a gente fica meio maluca naquele virtual, tentando escutar, assim, sabe? Então, tem sido um desafio isso nesse momento. Cláudio. Boa. Muito legal, mano, a apresentação. Deu para pegar bem o que você estava falando sobre o espanto, sobre a surpresa. Né? Mas acho também o negócio da origem, né? Que no fim foi decisivo legitimar e apostar nessa história de que ela inventava história. Né? Isso muda tudo, né? É o que a gente está falando com o André sobre a verdade ou não. Bom, é inventada a história? Mas ela toca a verdade, né? Então, dá para apostar nisso, né? E como isso é uma diferença ética radical, né? Tipo, comparado com aqueles negócios de, como é que chama isso, constelação familiar, que agora rola, né? Que é tipo ficar encenando tipo, a história real dos traumas que aconteceram, né? Isso, inclusive, tem para da infância que adota isso como mecanismo judicial de solução de conflitos, né? Que é uma coisa totalmente tenebrosa. Então, realmente, uma outra ética, outra lógica de trabalho legal. Maria Cristina? Bom, primeiro eu quero agradecer, né, o trabalho de vocês, e fiquei pensando aqui como muitas vezes a atrapalhação da analista é um operador interessante, né? Primeiro porque eu me identifiquei aqui, que eu não soube escrever, precisei pedir ajuda para a Daiane para me colocar para falar. Tem a ver com o trabalho que eu vou apresentar amanhã também, né? Então, eu penso que essa atrapalhação para as crianças e para determinadas crianças, eu acho que faz assim um esvaziamento de uma boa forma que é aprisionante, né? Então, e outra coisa que eu queria falar, que eu acho muito raro a gente ver um trabalho com tanta entrega, tanta espontaneidade e, ao mesmo tempo, tanta elaboração tão sofisticada como vocês fazem, né? Nesse segundo momento. Então, é um comentário e um agradecimento, tá? Parabéns. Margarete? Júlia ia falar alguma coisa? Só um comentário breve, mas eu acho que essa questão da atrapalhação realmente é bem importante, assim, é bem curioso, porque, de fato, ela aparece no primeiro momento como uma dificuldade, mas eu acho que ela vai ganhando um certo humor também no grupo.
ela começa a dar risada, começa a virar piada, começa a rir da gente também, né? Então isso vai dando uma leveza mesmo, não é só mais uma dificuldade, né? Isso, acho que isso que você disse mesmo, o humor, né, vai entrando junto. Margarete. Então, muito legal o trabalho de vocês, realmente, foi gostoso poder ver ele de uma maneira mais completa, né? Porque a gente tinha, durante o ano passado, em vários momentos, alguns fragmentos, vocês traziam alguns elementos em debates, em alguns momentos específicos, né? Mas eu fiquei me perguntando aqui assim, né, essa ideia do avançar e de não avançar, né, a preocupação de que as coisas avançassem, porque no relato de vocês parece um trabalho tão pleno, tão cheio de movimento, tão cheio de coisas acontecendo, que é muito diferente da ideia de um lugar onde as coisas poderiam estar paradas, né? Quer dizer, na verdade, o que eu senti, pelo menos uma coisa que evocou, vamos dizer assim, o contrário dessa ideia de não movimentação. E fiquei pensando, né, assim, nessa sequência da gravidez, de um corpo, de como o corpo está presente, mas o corpo de um sujeito, né? Quer dizer, o corpo sindrômico, ele quase desapareceu. Então, eu acho que isso que foi muito lindo nessa fala aí do trabalho de vocês, né? Porque aparece mesmo esse sujeito em busca de, né? E que surge com um corpo que quer, um corpo que busca engravidar, um corpo que tenha cólica, um corpo que se desmancha, um corpo que fica esparramado, né? Então, são todas imagens que foram evocando, né, questões para mim do erótico, do desejo e do amor, né? Quer dizer, chegando na história do parabéns, depois com quem vai casar, né? E até a marcha nupcial. Então, uma sequência muito linda, né, de fatos e fotos, né, que foram aparecendo, imagens que foram aparecendo no relato de vocês. E toda a questão transferencial, né? Quer dizer, toda a sustentação que vocês puderam dar para esse trabalho tão movimentado que apareceu aqui, né? Então, acho que ele é importante, o trabalho, né? Não só como um exemplo, vamos dizer, um paradigma do que se poderia fazer, talvez, com pessoas nessa condição, mas eu acho que ele pode ser pensado para além disso, né? Como é que se pode trabalhar em análise, como se pode trabalhar com qualquer corpo, né? Ou com qualquer sujeito que busca, né, uma movimentação desejante, né? Então, acho que ele é radical nessa, vamos dizer assim, nesse diapasão, né? Eu gostei bastante, aprendi, legal. Gabriela. Oi, gente. É sempre muito bom ouvir vocês do Grupo Ponte. Assino embaixo aí do que já foi dito. E para mim fica muito forte no trabalho de vocês a dimensão da implicação, né? Não sei se vocês vão nomeando por aí, mas dessa implicação enquanto analista na cena, né? E é interessante porque vocês vão falando na questão da síndrome, mas me faz pensar muito no contexto que eu atuo, que é nas instituições de acolhimento com crianças e adolescentes, né, que estão institucionalizados. E o quanto a gente vai vendo no trabalho com os meninos, sobretudo nos que estão há muitos anos na instituição, essa dificuldade de poder se imaginar em outros contextos que não o institucional, né? E aí essa questão, assim, de não conseguir projetar condições de futuro, né? Projetar, enfim, outros caminhos que não dentro da própria instituição ou num tipo de lógica institucional como essa, né? E aí a questão da instalação do circuito que vocês trouxeram, né, me faz, assim, me ajuda a nomear uma coisa que a gente vê acontecer com eles,
muito marcante, que é quando eles começam a circular na cidade, né? E muitas vezes em espaços que não são entendidos como espaços de pertencimento possível para eles, né? Assim, que são meninos que vêm de contextos de exclusão, de profunda, enfim, exposição a situações de risco, né? Enfim. E aí eu acho que com isso vem, assim, o quanto isso vai se tornando possível, né? Poder se imaginar, mas a partir da aposta de um outro, né? Porque, em geral, esses caminhos, essa possibilidade de circular, vem com o outro que caminha junto, né? Que leva, que permite, que empresta um pouco esse olhar sobre eles próprios, né? Então, achei muito, muito bacana, é só um comentário mesmo, né? Que acho que o trabalho de vocês tem muito disso, dessa aposta que serve até como uma dupla intervenção, né? Junto das meninas, mas também junto das famílias, né? Assim, que vão ouvindo, né? Que vão podendo também colher o que, enfim, o que fica daquilo, né? Acho que tem aí uma coisa que vocês podem situar também, que é a mudança de sentido do significante ponte, né? Toca bem no que a Gabriela está falando. Não, eu fiquei pensando essa questão da implicação que a Gabi falou. Acho que teve uma mudança assim, significativa também quando a gente foi pensando nas oficinas, porque a gente foi pensando em cada oficina o que cada uma gostaria de fazer, o que cada uma gostava, sabe? Então, essa implicação, ela tem a ver também com um certo entusiasmo que a gente compartilha com elas, e isso é muito fundamental, assim, para que a gente não seja uma coisa justamente pesada. Então, de fato, para a gente é uma coisa gostosa, passou a ser uma coisa leve, sabe? E acho que outra situação, assim, outra questão também que é muito... a gente trabalhou muito, que até tem a ver com um texto do Vives, que é a questão da improvisação, né? Então, a gente está o tempo inteiro, naquele momento, improvisando, assim, nunca é alguma coisa que dê para a gente dimensionar qual que vai ser a direção, ou o que vai sustentar aquele dia, porque, por mais que a gente também tenha as oficinas, a gente vai acompanhando o ritmo delas, né? Agora, sobre a mudança do sentido do significante ponte, Marcela, Júlia? Acho que sobre isso, você falando, Gabriela, a gente teve uma época, né, no grupo, que se dá para nomear de alguma forma esse significante ponte, era um ponte para fora, né? A gente fazia... tinha muito isso da circulação pela cidade, nessa ideia de poder se apropriar dos espaços, o que foi muito interessante por muito tempo. Mas acho que um pouco nesse gancho do que a Manu foi trazendo, agora a gente está um pouco mais nessa, a partir dos recursos artísticos, né, nessa ponte para dentro, assim, de cada um ali, né? E como o teatro, por exemplo, é um recurso que o Cláudio até comentou, né, que já está na origem aí, né? E como dessa questão de inventar histórias, enfim, e como nem sempre faz gancho com outras meninas lá também, né? Tem meninas que a gente tentou colocar ali que tem um apelo muito maior pela música, por construir algo a partir das músicas e trazer de si, enfim. Então, acho que, não sei se é por aí, mas acho que essa foi um pouco a mudança, assim, do ponte, que agora está nesse sentido, assim. Arlete, a última pergunta. Tá, não é uma pergunta, é um comentário que tem 3 partes. A primeira, eu acho que a Denise tocou nisso, que é se ver em outro lugar. Essa convocação que vocês fazem através do teatro, dela poder se ver e
não sei se vê aí, se vê como ela é, mas é se ver através de uma imagem que ela começa a gostar. E aí eu acho que opera muito aí o desejo das analistas, porque eu estou atendendo uma criança que não fala, e eu estava elaborando a diferença entre desejo de falar com e desejo que ela fale. Então, o desejo que ela fale é completamente narcisista, enquanto o desejo que falar com, você é uma alteridade e ela é considerada como sujeito independente, né, da estrutura. Aí vocês já colocaram essa questão, né, de que a síndrome é só mais um significante, não é a totalidade dela. E a outra é o tempo que vocês deram, que eu achei de uma ética, né, que passa do teatro para o pedido dela de análise, e como isso foi bem trabalhado, porque é muito difícil, né? Você pode tanto precipitar alguma coisa como adiar isso. E esse tempo que, não sei se vocês gostariam de falar disso, mas como que ocorreu? É isso. Arlete, eu adorei esse ponto que você pegou, esse último, porque, de fato, eu acho que teve uma mudança, realmente a gente pôde escutar de um lugar que não tinha a ver necessariamente com uma demanda que a gente ia ter que resolver para ela. Então, acho que toda a encenação, né, foi ela realmente podendo sustentar a voz dela, mas também numa sutileza da gente entender e reconhecer que tinha um pedido ali muito genuíno e autêntico. Né? Então, acho que a gente já tinha tocado nesse assunto em outro momento, quando ela estava realmente sem terapia, quando ela estava só na pedagoga, a gente chegou a comentar com a mãe que foi essa fase onde ela realmente desmanchou assim, o corpo dela. E além de ter desmanchamento do corpo dela, ela também fazia uns buracos no corpo. Ela coçava, fazia uns buracos, e ela fazia uns buracos, inclusive, na bunda. E aí acabava que parecia que ela menstruava, porque ela fazia cortes nela. Então, nesse momento, estava muito agudo, assim, o sofrimento, ela já vinha falando muito para a gente, e a gente fez uma conversa com a mãe sobre isso, mas na conversa ficou bem claro, assim, que eles queriam, de alguma forma, uma escuta que orientasse eles, necessariamente com horário, que desse para eles, assim, um protocolo a ser seguido, sabe? E, assim, nem chega a ser... É uma mãe que tem muitas possibilidades, é super sensível em relação à filha, mas acho que era uma coisa que realmente angustiava muito e ela achava naquele momento que não seria o caso. Só tem um ponto mais que eu queria marcar, que vocês mencionaram, que ao invés de terapia alternativa terapêutica. Então, essa inversão, eu acho que ela é ética e ela diz respeito da existência à atividade da criança. Uhum. É isso. Quero agradecer a cada uma das três pela participação e convidá-los para retomarmos amanhã às 9h30 da manhã, de forma que a gente possa manter o horário das apresentações. Eu peço sempre que estejam presentes de 5 a 10 minutos antes, porque a gente começa pontualmente. Lembrar os apresentadores de amanhã que existe um compromisso de enviar os textos como condição da apresentação. É importante lembrar disso, tá? Então, amanhã de manhã nos encontramos. Boa noite para todos.
Boa noite. Boa noite, gente. Até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, até amanhã. Boa noite.